Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Como vocês sabem, toda quinta-feira, às 9 horas, a gente tem live, tá? E o tema que eu escolhi para vocês hoje foi justamente os cuidados após a escleroterapia, os cuidados pós-PEN, ou procedimento estético injetável em microvasos. Então, eu tenho notado que vocês ainda têm dúvida com relação ao que recomendar para o paciente após esse tratamento. Algumas pessoas não sabem o que recomendar, os intervalos de um tratamento para o outro, e por isso eu resolvi fazer essa live para que eu pudesse esclarecer de forma simples, direta, objetiva, tá? O que é que o paciente, quais os cuidados que o paciente e o profissional tem que ter após um procedimento como esse, tá certo? Então, o tema da nossa live de hoje é justamente as recomendações, os cuidados que o paciente tem que ter após o PEN. Gente, o procedimento estético injetável em microvasos, como o nome já diz, é um procedimento, quer queira ou quer não, injetável, tá? E como qualquer outro procedimento injetável, a gente tem um cuidado pós-imediato e tem um cuidado tardio, tá? De todo jeito, separei alguns cuidados gerais que vocês têm que ter com o paciente, tá? Para que o procedimento ele dê certo e corra da melhor forma possível. Então, por exemplo, se você é um profissional que ao invés... Vamos lá, primeiro cuidado, né? Vamos falar do primeiro cuidado aqui. Uma vez que a gente faz o procedimento, de escleroterapia ou PEN, a primeira atitude de qualquer profissional é o quê? Utilizar o MPS, tá? E logo em seguida, colocar uma atadura elástica no paciente, tá certo? Se você é um profissional que não gosta de utilizar atadura elástica, o que é que eu vou recomendar para você, né? No local que você fez a punção, você colocar um pequeno curativo. Essa é uma das opções, tá? E esse pequeno curativo, o paciente ele vai ter que manter no primeiro dia após o procedimento. No dia seguinte, ele pode remover. Agora, se você recomenda a atadura elástica, você pode manter essa atadura elástica por pelo menos 4 horas, tá? Então, você faz o procedimento, passa o iridoide na região, pede, logicamente, para que o paciente ele continue fazendo uso do iridoide, porém, se colocou a atadura elástica por pelo menos 4 horas, o paciente vai permanecer com a atadura. Se você escolheu optar pelo curativo nas regiões que você fez punção, o paciente ele vai ficar com o curativo no dia do procedimento e só vai remover no dia seguinte, tá certo? Segunda recomendação, é sempre importante que você fale para o seu paciente que é normal aparecer um pequeno inchaço no local, tá? E para que ele evite que esse inchaço permaneça por longos períodos, o ideal é que esse paciente ele coloque as pernas para cima, ele eleve os membros inferiores, tá? Então, um dos conselhos que eu dou após o procedimento é que o paciente ele se direcione para casa e eleve pelo menos por 30 minutos os membros inferiores. Isso vai fazer com que diminua a questão do inchaço, do edema nas pernas, tá certo? Outra recomendação que a gente tem que dar, que é muito importante também, é que caso esse paciente, após o procedimento, 2 ou 3 dias após, ele comece a notar que surgiu alguns hematomas, tá? Algumas marcas na região, então o ideal é que ele comece a utilizar o Trombofob, tá? O Venalote, e no meu caso, eu gosto muito de recomendar o iridoide. Então, quando eu faço a escleroterapia no meu paciente, eu já passo o iridoide de forma imediata e já peço para o meu paciente fazer uso contínuo dessa pomada ou do gel, tá? Até o retorno dele para a clínica. Por quê? Porque eu sei que em determinados casos, após o procedimento, é muito comum ficar hematoma. Então, isso já vai prevenir a questão do paciente ficar preocupado com relação ao hematoma. Agora, gente, é muito importante que vocês falem tudo o que pode acontecer ao paciente de vocês, para que ele também não fique assustado com toda a situação, tá? Outro ponto específico que vocês devem conversar com o paciente é a questão da exposição solar.
É muito importante que vocês falem que durante o tratamento o paciente ele deve evitar a exposição solar, principalmente nos primeiros dias após o procedimento. Maiara, eu vou além. Eu gosto de informar meu paciente que durante o tratamento, porque a gente sabe que microvasos, às vezes, é importante que o paciente ele faça 6 sessões, 8 sessões, 10 sessões, dependendo da quantidade de microvasos que ele tem nos membros inferiores. Então, às vezes, é interessante que ele se abstenha do sol, tá? Porque imagina só, se naquele tratamento o paciente ele apresenta um hematoma após a punção, o que é normal, é até aguardado ou esperado um hematoma, tá? E aí o paciente se expõe ao sol e aquele hematoma fica como? Cria uma mancha, tá? Então, por isso que é muito importante que vocês expliquem para o paciente que durante todo o tratamento o ideal é que ele não se exponha ao sol, tá certo? Esse é um dos pontos principais que deve ser abordado, inclusive na anamnese, tá? Um dos pontos também que eu gosto de informar para o paciente é que ele evite tomar banho muito quente durante todo o tratamento. Por quê, gente? Quando a gente faz escleroterapia, o que a gente está querendo é a esclerose do vasinho. Se o paciente ele tem uma rotina, ele tem um costume de tomar banho muito quente, o que é que a gente está promovendo ali com água muito quente naquele vaso? A gente está promovendo uma dilatação, ou seja, a gente vai fazer com que as sessões e o resultado do paciente seja muito mais demorado. Então, isso é importante que vocês passem para o paciente de vocês também como recomendação, tá? Outras dúvidas que eu recebo nos comentários, pelo direct também, é a questão da depilação, se o paciente ele pode realizar depilação ou não. Gente, no caso de depilação a laser, eu gosto que o meu paciente evite. Porque, como eu falei, o paciente após a escleroterapia, ele pode ficar com a região inchada, ele pode ficar com hematoma, ele pode ficar com petequias. Em determinados casos, caso aconteça algum tipo de intercorrência, ele pode ficar com algumas regiões apresentando pequenas necroses ou então casquinha, tá? Mais conhecida como casquinha. E aí, para fazer uma epilação a laser é muito mais complicado numa região que tem uma lesão, tá certo? Por isso que eu sempre falo pro meu paciente, ou você faz suas sessões de epilação a laser e depois faz o tratamento de microvasos, ou então você faz o tratamento de microvasos, finaliza o tratamento e aí sim você começa a realizar sua epilação a laser, tá? E isso é a minha atitude como profissional também como uma forma de ter uma segurança a mais, tanto para mim quanto para o meu paciente, tá certo? Com relação da questão do uso da meia elástica, tá? A meia elástica não é obrigatório, tá, pessoal? Mas existem casos em que alguns pacientes eles vão precisar fazer uso da meia. Por exemplo, pacientes que ficam muito tempo em pé ou muito tempo sentado, é interessante que a gente recomende o uso da meia elástica sim, tá? Só que no nosso caso, como profissional da área da saúde estética, o ideal é que a gente recomende ou a meia elástica de suave compressão ou no máximo média compressão. Jamais recomendar a meia elástica de alta compressão, tá certo? Então, se você recomenda essa meia elástica para o paciente, é importante que ele utilize todos os dias, tá certo? E começar a utilizar logo após o dia seguinte da sua sessão. Então, se você realizou o procedimento estético injetável em microvasos no seu paciente hoje, no dia seguinte ele vai começar a utilizar a meia de suave ou média compressão, tá certo? Lembrando que não é para qualquer pessoa que a gente precisa prescrever a meia, tá? Em alguns casos especiais que a gente pode realizar a prescrição, tá? Outras dicas que são importantes, tá? Falar para o paciente que ele tem que evitar também o uso de cintas abdominais apertadas. Gente, principalmente para o paciente que ele tem insuficiência do retorno venoso, ele tem varizes, ele tem microvasos,
Esse paciente é o clássico paciente que não deve utilizar cintas abdominais apertadas. Por quê? Eu vou estar dificultando ainda mais o retorno venoso por conta da pressão que a cinta faz no abdômen, tá certo? Então isso é muito importante que vocês passem para o paciente também. Por quê? Eu já tive paciente que eu não informei essa situação e quando ela foi fazer o procedimento estético injetável em microvasos comigo, eu notei que ela estava utilizando cinta, tá? E aí eu expliquei pra ela que ela não poderia utilizar, tá? Só que eu expliquei no dia que eu fui fazer o procedimento, quando na verdade essa conversa deveria ter sido dita durante a avaliação, durante a questão... durante o momento que ela fechou o protocolo comigo. Então, eu tô passando essas dicas aqui pra vocês, para que vocês não caiam num erro de não passar essas informações pro paciente já durante a avaliação, tá certo? Outro ponto específico que eu gosto de abordar é se o paciente estiver acima do peso, ele tem que procurar um acompanhamento nutricional, ele tem que fazer emagrecimento. A gente sabe que as varizes, os microvasos também estão muito associados à questão do paciente acima do peso e também começar a realizar a prática da atividade física, porque a gente só consegue melhorar nosso retorno venoso se a gente pratica algum tipo de atividade física. Então, gente, esses são os cuidados principais que a gente precisa recomendar e passar para o nosso paciente, tá? Lembrando que o paciente ele não tem a obrigação de saber disso. Quem tem a obrigação de saber é você como profissional, então você precisa passar todos esses cuidados, tá? Tem uma dica que eu sempre dou, que é no termo de consentimento, tá? Quando o paciente for assinar o termo de consentimento para a realização do procedimento, você pode, como profissional, deixar uma folha em anexo e essa folha você colocar todos os cuidados que eu citei aqui nessa live. Porque aí o paciente ele vai levar essa folhinha para casa e ele sempre vai estar lembrando o que é importante dele fazer para que a gente tenha uma resposta satisfatória do procedimento dele e evite qualquer tipo de intercorrência indesejada.